Sob Jair Bolsonaro, a educação de jovens e adultos, chamado EJA, ficou ainda mais prejudicada. Na gestão do presidente não reeleito, o programa foi quase cortado totalmente e perdeu 500 mil de alunos. Acompanhe na reportagem de Jomiag. Depois do golpe de 2016, a EJA passou por um processo de destruição. Em 2012, a verba chegou a 1 bilhão e 500 milhões de reais. Em 2021, despencou para apenas 7 milhões. E no último ano, não passou de 39 milhões, apenas 3% do valor de 10 anos atrás. É o menor investimento do século. E a quantidade de matriculados caiu quase 30%. Essas são algumas das conclusões do dossiê em busca de saídas para a crise das políticas públicas de EJA. Para vocês terem uma ideia, o último programa de livro didático que nós tivemos para a educação de jovens e adultos foi em 2013, no governo Dilma. Né? Depois disso, no governo Temer e no governo Bolsonaro não existiu. Então hoje, por exemplo, alunos de escola de educação de jovens e adultos sequer tem material didático nas escolas. Essa queda de políticas públicas em relação à EJA vem de 2016 e foi consolidada com o governo Bolsonaro, com o corte de 94% dos recursos de EJA, né? E não só de EJA, mas toda a educação básica, educação superior, como bem sabemos, cortes em relação aos recursos também para as pesquisas na questão da produção científica do Brasil. Então a gente teve um desmonte geral e a EJA foi muito abalada também no governo Bolsonaro. A gente tem, com a instituição da CECADI, a gente tem problemas inclusive com os dados que nós tínhamos, vários documentos importantíssimos em relação à EJA, que no governo Bolsonaro é extinto, né? Some o site do MEC. 10 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não sabem ler nem escrever no Brasil. Outros 72 milhões não completaram nem sequer o ensino fundamental, que são os primeiros 9 anos da educação básica. Para piorar, na pandemia, pelo menos 500 mil estudantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos abandonaram a escola e milhares de jovens deixaram de estudar, ficando muito atrasados. Por isso, especialistas ressaltam a importância de recuperar a EJA. Nós vivemos um país extremamente desigual, entre os mais desiguais do mundo, e isso, uma das evidências dessa desigualdade é o não direito à educação. Por isso que quase metade da população brasileira adulta não tem sequer o ensino fundamental ou o ensino médio. Né? Esse é um direito negado a grande parte da população, porque como ela tem condições de vida muito precárias, a tendência dela de abandonar a escola, seja pelo trabalho, seja pela falta de condição da própria família de manter esse sujeito na escola, seja pela fome, né? Ela é gigantesca. Então eu vejo que a EJA é o caminho mais efetivo para se reduzir uma enorme dívida social que o país tem diante desse cenário de desigualdade. O desmonte da EJA é mais um legado negativo de Jair Bolsonaro. É outro desafio deixado para o governo Lula, que terá de recompor o orçamento, fazer planejamento e atrair para a sala de aula quem não sabe ler e nem escrever e quem tem escolaridade incompleta. Vai precisar ter uma ampla divulgação nesta relação governo federal, passando pelos entes federados, Estado e município. Estado aí atendendo o ensino médio na modalidade e os municípios atendendo educação fundamental, anos iniciais e anos finais. Então precisa ter uma ampla divulgação com faixas, boca a boca. Eu lembro de uma vez que nós discutimos isso, que teve uma cidade, não lembro qual parte do Brasil, que fez uma ampla divulgação e até quando vendia o sorvete na cidade, o palitinho do sorvete falava, se você tem mais de 15 anos e ainda não sabe ler e escrever, venha estudar, procure as escolas de EJA, faça a sua matrícula. Então precisa ter esse chamamento, esse acolhimento, essa discussão na pauta e no debate para que essas pessoas sintam acolhidas e nessa perspectiva do retorno ao estudo.